Cara, primeiro técnico da história, estrangeiro a dirigir a nossa seleção, né? Vai dirigir a maior seleção do mundo até hoje. Cara, expectativa boa, né? O Ancelotti é um super vencedor, um super vitorioso. Né, comandou gigantes do futebol europeu, como o Bayern, como né, o Milan, o Chelsea, sempre vencendo o Real Madrid, camisa na qual estou vestindo. Ganhou Champions por maioria desses times, ganhou ligas nacionais. É um cara que sabe muito de futebol, um cara que também dizem que é tipo um paizão, né? Dentro do vestiário, todos os jogadores brasileiros são entrevistados e falam do Ancelotti, falam ele muito como um pai, como um cara que entende o atleta, muito humano, e um cara que sabe muito de bola. Então, cara, é a última solução. Infelizmente, no Brasil, a gente não foi por falta de tentativa, sempre tentando técnicos brasileiros, os melhores técnicos, né, que estavam à disposição. Infelizmente, nenhum deu certo. Talvez o que mais deu certo foi o Tite, né? Mas chegou na Copa, infelizmente não deu o resultado que a gente esperava. Chegou agora um técnico de seleção, um técnico estrangeiro, um técnico vitorioso. Vamos esperar para ver, né? Aqui no Brasil a gente tem muita paciência com quem vem de fora. Então, com certeza, o Ancelotti vai ser um cara que vai ter toda a paciência do mundo para tentar recuperar o nosso futebol. Vamos agora para a parte prática, para a parte do campo. O Vinícius Júnior viveu com o Ancelotti talvez carreira, se tornou o melhor jogador do mundo, o principal jogador do Real Madrid, comandado pelo Ancelotti. Seria agora o momento em que teríamos o Vinícius Júnior protagonista na seleção, já que a gente não tá podendo contar com o Neymar, a gente não sabe quando vai poder contar com o Neymar, não sabe quando contar que Neymar que teremos, então esse Neymar hipotético que a gente torce bastante para que volte, a gente não sabe. O que temos hoje é um Vinícius que era sempre a promessa do protagonismo, mas ainda não conseguiu ser o protagonista, ainda não conseguiu assumir essa responsabilidade na seleção, e agora vai ser seu treinador, que talvez seja o melhor treinador que mais extraiu dele no campo. Enfim, seria agora o momento do Vinícius se tornar o protagonista de fato da seleção. O modelo do Ancelotti, ele vai se dar bem com esse modelo. Chegou o momento, chegou a hora, a gente tem protagonista fora o Neymar na seleção? Eu espero que sim. Acho que se o Ancelotti fazer o básico na seleção brasileira, né, organizar essa seleção dentro de campo, bem distribuída taticamente, bem distribuída, organizada, acho que com isso funcionando, eu acho que os atletas vão conseguir extrair o melhor do que eles têm, do que eles conseguem fazer no clube. E o Vinícius Júnior, inegavelmente, é um desses caras. A gente não tem dúvida nenhuma da qualidade do Vinícius Júnior. A gente reclama e a gente pega no pé do Vinícius Júnior na seleção por justamente esperar muito dele. Então, acho que, enfim, teremos um técnico que consiga, primeiro, extrair o melhor do Vinícius Júnior. Já fazia isso muito bem no Real Madrid. E, para mim, o que principalmente falta na seleção, ter uma organização. A seleção finalmente está bem distribuída em campo, cada um na sua posição, sem inventar. E tendo isso, meu amigo, você pode ter certeza que bons valores individuais nós temos. Então, provavelmente, esses caras vão conseguir render. Agora é parar para ver, mas... Essa amostra final do Ancelotti no Real Madrid, cara, caiu bastante, perdeu peças, talvez não tenha muito desfalcado, né? Os nomes que de fato possibilitariam o Real Madrid, o Ancelotti montar o grande time que montou em outras temporadas. Pensar um pouquinho também no material humano. Na seleção também a gente não tem esse esbanjamento de material humano, por exemplo, zagueiros. Nós não temos grandíssimos zagueiros como já tivemos um dia com o Juan, com o Lúcio, com o próprio Thiago Silva, que já tá em final de carreira. Não temos mais esses grandes zagueiros. Temos bons nomes, temos bons zagueiros. Uma safra horrível, mas vai precisar muito do coletivo, muito do tático para que esses zagueiros possam sobressair. Então, falando de material humano, o que faltou dele no Real Madrid talvez também falte na seleção. Como será a convocação do Ancelotti? Ele vai olhar para o Campeonato Brasileiro? Eu não acredito que o Ancelotti seja um técnico que acompanhe o Campeonato Brasileiro. Agora vai ter que começar a acompanhar. Vai ter que começar a acompanhar porque é técnico da seleção, não tem jeito. Mas como será a convocação dele? Teremos nomes... Eu espero muitos nomes que a gente nem imagina. Muitos nomes que a gente nem sonhava em estar no radar da seleção. Eu acredito que com o Ancelotti vai aparecer esses jogadores que... Perdão. Esses jogadores que a gente não espera estar na seleção, porque é uma visão maior que ele tem de Europa, de futebol lá de fora. E eu acredito que nessas primeiras convocações terá bem menos jogadores atuando no Brasil. Por exemplo, não acredito numa convocação de Pedro, Gerson, que vem sendo bastante convocado. Do Everton, o goleiro do Palmeiras também está sendo convocado. Acho difícil também ele convocar. Léo Ortiz. Vamos ver o que ele vai fazer nessa primeira convocação pra gente ter uma ideia do norte que ele vai seguir, né? Provavelmente muita... Primeiro de tudo, a gente vai ter que ver o que a CBF fez, né?
Porque assim, hoje a gente sabe que Ancelotti ele é o técnico da seleção brasileira. Ok, isso é um fato. Mas o que tá marcado? Ele vai ter autonomia para convocar quem ele quiser, sem pitaco. Porque assim, na teoria, né? É isso, na prática, na teoria é isso que acontece. Na prática, nem sempre. A gente desconfia muito de muitas coisas que acontecem lá dentro. Eu não acho que tem que trazer, porque uma coisa é você trazer um técnico brasileiro e você ficar dando uma opinada, e você isso, você aquilo. Eu acho que assim, vindo um cara de fora, acabou. Ele é que convoca, ele é que dá o treino, ele é que escala. Tem que acabar com esse negócio. Porque a gente fala isso, óbvio, nunca talvez aqui foi dito, nunca isso foi comprovado, mas a gente sabe. A gente que acompanha futebol, a gente sabe que sempre tem alguma coisinha ali, uma coisinha atrás, por trás do empresário. Então, é a primeira coisa que eu preciso saber disso. O Ancelotti vai ter autonomia completa em escalação, entendeu? Porque, por exemplo, o Neymar, gente, ele foi consultado sobre o próximo técnico da seleção brasileira, porque era o Ancelotti, era o Jorge Jesus, ainda estava naquela fase de quem vai ser o técnico da seleção brasileira. E uma coisa você poderia ter certeza, que o Jorge Jesus era uma carta fora do baralho, por quê? Por causa do Neymar, por causa das declarações do Neymar, por causa de tudo que o Neymar e o Jorge Jesus passaram no Al-Hilal. Então, assim, isso já mostra o quê? O amadorismo da CBF, de que, pô, não, o jogador aqui não quer, ele manda e acabou. Não é assim. Pra mim, isso aí. Pra mim, tem, desse ponto, pra mim, tem dois lados da moeda. O primeiro lado que eu acho natural o seu craque do time, capitão, referência, ser consultado. Isso acontece também nos clubes, quando vai fazer uma contratação do novo treinador. Geralmente o capitão é ouvido, os principais jogadores são ouvidos. O que eu acho que é um pouco demais e passa do ponto é ter a soberania. O Neymar, ou o pai do Neymar, não pode decidir quem vai treinar ou quem não vai treinar a seleção. A decisão final não pode ser deles e parece que foi. Parece que foi. Em determinado momento parece que realmente, inclusive até do pai do Neymar, que deveria nem estar envolvido nisso, mas enfim, a gente sabe como é que funciona. A decisão final não pode ser deles e parece que foi. Por quê? Se consultar seu principal jogador, a sua referência, que isso é o que, novamente, hipoteticamente, né, o que todos acham que será o Neymar após se recuperar de lesão, voltará à seleção naturalmente, voltará a ser referência, voltará a ser o capitão, então é normal ele ser consultado. Agora, por problemas pessoais, particulares, acredito que o Neymar tenha vetado o nome do Jorge Jesus. E isso é absurdo, porque o Jorge Jesus não falou nenhuma mentira sobre o Neymar, ele falou realmente da parte física do Neymar, que o Neymar nunca mais conseguiria jogar do jeito que um dia já jogou, e isso é verdade, a gente vê. Ele sempre está machucado, a gente vê ele jogando no Santos com extrema dificuldade, com movimentos limitados, bem mais lento que o habitual, continua sendo um craque, mas infelizmente não tem mais a sua velocidade, não tem mais a sua parte física 100% como já foi um dia, e foi isso que o Jorge Jesus falou. Ele abriu mão do Neymar no Al-Hilal por isso. Deu declaração que não abriria do Neymar na seleção. Claro, são contextos diferentes. Realmente acho que o Neymar é um cara importante no vestiário. O Neymar é um cara que é idolatrado por tudo. Se você chegar e perguntar no vestiário da seleção ao Rodrigo, ao Rafinha, ao Vinícius, a todos esses jogadores, quem são os ídolos dele, todos vão responder Neymar. Então você criar um problema, trazer um treinador que vá contra o Neymar, e tenha algum atrito com o Neymar, naturalmente você vai jogar o grupo contra esse treinador. Então tem que ser inteligente. Claro que o Neymar não pode definir, claro que não é correto o Neymar dizer quem que será ou não será o técnico da seleção, mas também você não pode dar um tiro no pé querendo peitar o principal jogador, que é amado por todo o grupo. Todos os jogadores que passam pela seleção têm uma imensa admiração pelo Neymar, então você não pode simplesmente ignorar esse fato e fazer o que quiser. Porque a gente sabe que o futebol tem consequências. Aí você vai ver jogador de corpo mole, e não vai ter como, vai desconvocar todo mundo? Vai ter como, vai ter que ter uma seleção pra jogar. Infelizmente, o Jorge Jesus acabou comprando essa briga aí sem pensar no futuro e pagou pelo modus operandi, pelo sistema que funciona no Brasil. Só mais algumas curiosidades sobre Dom Carlos. Ele vai ter um salário de 5 milhões de reais por mês. Não vai ter nem um vale alimentação, um vale transporte, porra, eu não aceitava esse contrato, não. Só porque vai ter 5 milhões, uma mansão. Ela ia chegar nisso, 5 milhões de euros caso a seleção brasileira vença a Copa do Mundo. Porra, 5 milhões de euros, tá? Euros. Aí tá barato também. Aí verdade. Tá barato. O aluguel de uma casa de luxo no Rio de Janeiro, porque eu não sei. Cara... Primeiro foi em São Paulo, hein? Osasco antes. Hein, Dom Carlos? Uma casinha em Osasco ali? Fala tu. Quer não, né? Aí, obviamente, com uma casa no Rio de Janeiro, ele vai ter que ter um carro blindado. Seguro de vida, equipe de segurança particular. Goleiro Rossi que eu digo, né? Plano de saúde internacional. Um jato à disposição alugado pela CBF para
O treinador poderia Europa quando bem desejar.